Olá, gente, bom dia. Ok, vou gravar esse vídeo com a intenção de. Tô mudando um pouquinho o tema, né? Era Barbie, psicologia, adoro psicologia, vai ter mais vídeos aí de psicologia. Mas esse é também de utilidade pública. Gente, acabei de gravar uma live aí embaixo dizendo do novo golpe. Perigoso. Você que está aí na sua casa ou no seu trabalho e de repente liga alguém dizendo que é de algum banco. Cuidado, tá aí embaixo a dica. Tem um áudio exclusivo original para vocês perceberem como é que eles falam, qual é a lábia que eles usam para dar golpe numa vítima. E a vítima, no caso, foi um parente meu, um homem. Então, tá aí embaixo para vocês não caírem nesse golpe do banco. No caso, o banco em questão foi o Santander. Então, como identificar se é golpe ou se não é? Tá? Mas esse agora vai ser para ajudar você que está em busca, que está buscando um cantinho para você alugar, para você construir a sua vida, construir a vida com seu amor, a sua família, um cantinho para você, um lar novo e quer alugar um espaço ou comprar até, comprar também, né? Qual é a dica? Eu fiz meu ensino médio técnico no Cefet RJ, Construção Civil, e lá é um excelente colégio. O que eu quero dizer isso para vocês? Quem tem um conhecimento técnico aprende a ter sagacidade, malícia. Isso quando estuda sério, né? Fiquei 4 anos lá. Eles ensinam a gente a ter sagacidade, a perceber coisas, a pensar de uma forma fora do padrão. O Cefet é um excelente colégio, maravilhoso, tá? Então, assim, eu vou dar uma dica para vocês. Se você está aprendendo a comprar uma casa, um apartamento, querendo alugar até, dicas primordiais para você não cair, não se estressar depois. Inclusive porque a maioria das imobiliárias estão agora fechando contratos. Ou seja, você não pode entrar e sair a hora que você quiser. Tem garantia, tem um mínimo de tempo que você tem que ficar lá. Então imagina você entra no lugar que você acha que é maravilhoso, conforme você está vivendo lá, o lugar se revela horrível. Já é tarde, você já assinou o contrato, tem que ficar lá 6 meses. Então, antes que isso aconteça, vou passar umas dicas muito boas para vocês. Vamos lá, sem mais delongas. Uma das coisas que vocês têm que observar quando vocês vão. Eu estou aqui com a estratégia aqui para passar para vocês, tudo que eu tenho que dizer. Primeira coisa, eu indico que vocês vão visitar esse local mais de uma vez. Num dia de semana e não porque no fim de semana. Tem corretoras que ficam abertas sábados, então experimenta aí no fim de semana para você ver mais ou menos como é que é o barulho, né? Se para você é importante, faz toda a diferença um lugar ruído, barulho, vá, experimente visitar o imóvel no fim de semana, que as pessoas geralmente estão em casa, né? Algumas pessoas. E aí você vai ver o tipo de barulho, de convivência que você vai ter da sua vizinhança. Outra dica minha, visite o imóvel em dias de sol e de chuva. Por quê? Dias de sol, porque você vai matar a charada. Que charada? Se lá bate sol da manhã ou da tarde. Aí você, se no imóvel bate o sol da manhã, é um imóvel consequentemente mais fresco. Se à tarde bate o sol da tarde, ele vai ser mais quente. Significa o quê? Maior gasto com ar-condicionado, maior gasto, né, com água, tomando banho, porque esquenta mais, com ventilador, certo? Do mesmo modo, eu indico que você vá também no dia de chuva. Por quê? Porque no dia de chuva você vai ver se ele tem alguma infiltração. Observe o teto, observe as paredes. Geralmente casas que são coladas uma com a outra, que a parede é comum, tem muito mofo, tem muita umidade. Então no dia de chuva você vai ver se tem infiltração nas paredes. Você vai observar o teto, você vai ver se tem goteira,
se tem umidade no teto, você vê pelo brilho, liga a luz do ambiente, você vê, se tiver água, ele vai ficar brilhoso. Vê a parede, manchas antigas de infiltrações. Por exemplo, casas que têm os contorninhos alaranjados na parede é porque ali já teve infiltração. Ou bolinhas cinzentadas, significa mofo, incidência de mofo. Então, na chuva é bom você ir também, no ambiente chuvoso. Não precisa ser uma tempestade, né? Mas um ambiente chuvoso, porque você vai ver se o teto tem alguma goteira e se as paredes infiltram, tá bom? Ok. Além disso, no dia da chuva, você vai poder ver também se a rua alaga, né? Ou se a rua tem um asfalto digno, né? Tá? Rachaduras. Observe nas paredes do seu imóvel, do seu futuro imóvel ou não, se tem rachaduras. Rachaduras, quando elas são no meio da parede, por exemplo, a parede, vamos aqui, a parede. Se elas são mais ou menos no meio, assim, pode ser uma rachadura de alvenaria, tijolo, reboco, pode ser antigo e está querendo descascar. Mas se a rachadura é nos pilares ou nas vigas do imóvel, aí você tem que botar a mão na consciência e se preocupar. Porque as vigas do imóvel dão sustentação. E os pilares dão a sustentação do imóvel. E as vigas seguram a laje ou o teto, né? Então, se a rachadura é no meio da parede, assim, pequenininha, uma trinca superficial, você passa o dedo, você vê que ela não é profunda, não tem tanto motivo para se preocupar, porque o meio da parede é alvenaria, tijolo, e o tijolo é só para ocupar, né, o vão. O que você tem que se preocupar é que se as rachaduras são nos pilares ou nas vigas, tá bom? As vigas é aquelas estruturas horizontais que seguram a laje da casa ou o telhado. Observe se esse futuro imóvel tem laje ou telha. Por que o problema da telha? A telha, né, é porque você tem que observar, se for telha, se a madeira que segura a telha, se ela está em bom estado, se ela é envernizada, se ela teve um tratamento digno, se ela é bem conservada. Porque se a madeira estiver escurecida e com estufadinha, é provável que esse telhado muito em breve vai dar dor de cabeça. Veja o estado também das telhas, aquelas telhas laranjinhas. Veja por fora da casa se não tem nenhuma faltando, porque significa que ali vai infiltrar água. Veja se não tem telhas quebradas, né? Olha assim do lado de fora da casa, ao longe, e veja se as telhas estão certinhas ou se tem alguma faltando, alguma quebrada, porque significa futuramente que vai ter infiltração, tá? E se você consegue ver o telhado, a telha de dentro da casa, veja se você consegue ver o céu através de alguma delas. Então, se for uma tarde, você olha para cima, opa, eu tô vendo a nuvem daqui. Então, aqui significa o quê? Uma goteira. Tem falha nessa telha, né? Se for laje, é menos pior. Mas a laje também pode apresentar rachaduras. Rachaduras na laje, cuidado, pode haver gotejamento, pode haver infiltração. A laje ideal, ela não tem rachadura nenhuma, porque a rachadura na laje significa que ali tem uma brecha e que se chover vai passar água. Janelas, observe as janelas. Você vai alugar um futuro imóvel, comprar, abra as janelas, veja se elas estão em bom estado. Uma vez eu fui numa casa que quando eu abri a janela parecia que ela ia cair lá embaixo. Eu não pude nem abrir porque ela estava tão bamba, de madeira. Adivinha para quem ia ficar o gasto para trocar aquela bendita janela? E o apartamento era abafado. Então, mais cedo ou mais tarde, eu teria que abrir a janela. E quando eu tentei abrir uma brechinha dela, que ela era de madeira, ela estava toda estufadinha, a tinta estava falhada, né? Você vê lascas da tinta falhada, você consegue ver a madeira crua, né? Aqui é pintado, aqui tem a madeira exposta.
E se a madeira estiver escurecida e fofa, vocês fazerem assim, estiver úmida e fofa, significa que futuramente, muito em breve, você vai ter que trocar a janela. Então, vai para o seu bolso esse gasto. Então, teste as janelas do seu imóvel, não tenha vergonha. Abra, veja se elas estão em bom estado, tá? Então, dê preferência, lógico, por janelas de alumínio, janelas de ferro, que estão em melhor estado. O ferro, veja se não está enferrujado, se você consegue abrir, né? Que o ferro, se ele não estiver pintadinho, com zarcão, com antiferruginoso, ele vai também dar dor de cabeça. Você vai ter que fazer uma força para abrir se ele estiver enferrujado, a janela é de ferro. Faça o teste da água. Como é esse teste? Antes de comprar ou alugar, vá no banheiro da sua futura residência. Puxa a descarga, tá descendo água? Beleza. Vá na pia do banheiro, tá descendo água? Beleza. Vá na pia da cozinha, tá descendo água? Beleza. Observe a qualidade da água que cai. Se for alaranjada, é provável que o encanamento é de cobre. Ele está enferrujado, é antigo. Geralmente em residências antigas era muito comum ter encanamento de cobre, de ferro, né? Então, se você abrir e sair aquela água alaranjada, o encanamento é de cobre, de ferro. E eu não indico muito, porque o ferrugem pode dar tétano. Então, dê preferência por residências que tenham encanamento em PVC, ou seja, aqueles caninhos brancos de plástico. Ok? Então, teste a água. Abra as torneiras e veja se o fluxo é bom, se a descarga não está entupida, puxe, dê descarga e veja se vai descer tudo que tem que descer. Teve até um rapaz que ele falava, um amigo meu, eu testo logo o banheiro, eu inauguro logo o banheiro, ou seja, ele vai no banheiro e vê se realmente a descarga funciona. O encanamento eu já falei, né? Tem a preferência por residências que tem encanamento de PVC, ou seja, de plástico, porque aí não tem problema de ferrugem. Piso e taco. Antigamente era muito comum usar taco, aqueles tijolinhos de madeira no chão, né? E aí tinha todo aquele cuidado, invernizava, passava enceradeira, o pessoal mais antiguinho, né? Eu me lembro, a minha avó fazia isso muito e ficava encerando aquilo ali. Só que isso, como eu disse, era muito comum em residências antigas. Ou significa o quê? Que se essas residências que você está visitando tiver taco, significa que ele é antigo. Isso significa que você vai ter que fazer a manutenção dele. Inclusive, uma forma de você verificar se o taco ele está bem conservado ou não, é você ver se ele está falhado. Se os tacos estão certinhos, não tem taco falhado, não tem buraco, ou o buraco coberto por cimento, muita gente faz isso, né? Quando quebra um taco, bota cimento ali. Isso já significa um descuido com aquele material. Então veja se os tacos estão todos no mesmo nível. Como é que você vê isso? Quando você pisa, ele não se movimenta, ele não se mexe. Ou quando você pisa, você não sente alterações no terreno. Você consegue pisar e sentir que ele está todo na horizontal, que ele está todo na mesma altura. Um taco está na altura do outro. Quando o taco não está na mesma altura e não está envernizado, é provável que muito em breve você vai ter que trocá-lo, porque ele costuma dar mofo, ele costuma dar cupim. Porque se ele não é tratado, ele é madeira, e a madeira apodrece. E a madeira dá cupim se não tratada. Então, dê preferência por residências que tenham porcelanato ou piso mesmo, lajota, né? Não sei se é chamado de lajota. É aqueles pisos mesmo, aqueles porcelanatos, tá? Caixa d'água. Muita gente negligencia a caixa d'água. A caixa d'água é importante. Por quê? Porque amianto, na época do Cefete, isso vai fazer uns 20 anos, eu sou velha, não pareço não, mas eu sou. Tenho 41, fala baixo, não espalha não. Mas na época do Cefete, na minha época, há 30 anos atrás, sei lá, não, 21, amianto já estava proibido no mercado.
porque o amianto ele solta substâncias que podem a longo prazo prejudicar a saúde das pessoas. Então, o que aconteceu? A substituição gradativa das caixas d'água de amianto por caixas d'água de plástico, a famosa azulzinha redonda, né? É uma azulzinha redonda de plástico. Fibrocimento também não é muito indicado, porque a longo prazo o fibrocimento ele não tem boa durabilidade. Porque a caixa d'água geralmente ela fica exposta ao sol. E o fibrocimento, com o tempo, ele resseca, ele racha todinho. Então ele não tem uma boa durabilidade. Então não indico para vocês caixa d'água de fibrocimento ou de amianto. Então observe se a residência tem caixa d'água de azulzinha de plástico, tá? De PVC, material PVC. Por questão de saúde, tá? A fibrocimento, ela não tem alta durabilidade, ela racha, em altas temperaturas ela começa a descascar, rachar, ela quebra todinha, se esfarela, tá? Que é um material às vezes até usado em pranchas de surf. Então, enfim. E amianto, na minha época do Cefet, agora eu não sei como é que tá as obras aí, as regras de construção civil, mas na minha época do Cefet já estava proibido, porque estava associando o amianto a câncer. Que a pessoa tá a caixa d'água de amianto, ela usa o filtro d'água, passa uma substânciazinha, ela vai bebendo aquilo ali, ó, um pouquinho, né? Ela lava a mão, toma banho. Quando a gente toma banho, lava o rosto, entra um pouquinho de água na boca. Então o amianto ele vai soltando uma substância que não é boa para o organismo. E aí, na minha época, já estava ocorrendo essa substituição das caixas de amianto pelas caixas de PVC. Okay? Então, veja, se você tem acesso à caixa d'água, procure saber se é caixa de amianto ou de PVC. Casas antigas usam muito amianto. Telhas de amianto também não são mais indicadas, gente. Muita gente ainda usa esse material. Eu já vi gente fazendo construção com esse material. Não é legal, telha de amianto, tá? Tenha preferência por telhas plásticas de alumínio ou de tijolo mesmo, tá? São mais saudáveis e têm altas durabilidades. Se você quer uma que dure bastante, a de alumínio é uma boa opção e a de tijolo é uma boa opção. No entanto, se você não quer gastar com telhado, você quer proteger a sua laje, né, da sua casa e não quer telhado, eu recomendo uma manta para criar essa impermeabilização da sua laje e preservá-la por mais tempo, tá? Então a manta asfáltica é uma boa opção se você não quer construir um telhado em cima da sua laje, tá bom? Então a manta asfáltica, mas não é qualquer pedreiro que aplica não, porque a manta asfáltica ela é feita de asfalto e o asfalto, para ele se tornar maleável para cobrir, é necessário fogo, né? Então eles têm um aparelho especial que vai usar fogo, que vai usar para esquentar aquela manta asfáltica, ela derreter e aderir à sua laje. Ok? A manta asfáltica tem uma ótima durabilidade e ela evita gotejamento na sua laje. Ela preserva a sua laje por mais tempo, tá bom? Se o processo de cura da sua laje não foi tão bom, o que é o processo de cura? Quando você está batendo a laje numa casa, é obrigado, né, o pedreiro ele vai ali de vez em quando dar uma mexidinha para sair as bolinhas de ar que podem brotar na superfície do concreto usado na laje. Esse é um processo de cura que a gente chama. Se esse processo de cura não é bem elaborado, é muito provável que a sua laje, após seca, ela vai infiltrar. Se acontecer isso, use a manta asfáltica que você vai resolver o seu problema, tá bom? E uma coisa não menos importante, observe a altura da cozinha. A cozinha é um pouquinho mais baixa, quando você vai para a sala, ela tem um degrauzinho mais baixo. Por quê? Se você precisar lavar a sua cozinha, não vai molhar a sua sala. A mesma coisa para o banheiro. O banheiro tem que ser um pouquinho mais baixo que o dos outros cômodos, porque o banheiro geralmente a gente lava, né? E veja se o banheiro também tem ralo, se o caimento do ralo é adequado para não inundar o resto da sua casa quando você lavar o banheiro, tá? Então, gente, eu acho que tá aí todas as dicas para vocês.
Eu espero que vocês achem o lar que vocês querem, que vocês desejam, começar essa nova vida, juntos ou sozinho, independência. É isso aí, gente. Eu espero que as minhas dicas tenham ajudado. A minha intenção aqui é ajudar. Foi praticamente uma consultoria de construção civil que eu acabei de fazer, um coaching de edificações para vocês. E eu espero aí ter ajudado. Agora, quando vocês verem um lugar, anota algumas dicas para não ter dor de cabeça depois. Eu espero aí ter ajudado vocês com todo o meu carinho, com todo o meu coração. Muitas alegrias, uma ótima moradia e vida que segue. É isso aí. Obrigado por assistir.